Para não perder as perguntas que chegam aqui, Flávio, você falou que o Jesus faria, digamos assim, daria um passo errado se voltasse pelo risco de não conseguir fazer novamente o que fez. O Mauro César entende que ele é capaz, sim, de fazer um grande trabalho com alguns ajustes. Então a gente sabe de tudo isso. No caso do Abel Ferreira, não é a mesma coisa ou você vê diferente? Tipo, ele fez um trabalho espetacular. Tá certo? Ótimo, muito bem. Objetivo final atingido, mostrou competência, tudo isso a gente já sabe. Você falou várias vezes que se fosse ele, Isso mesmo. segue a vida em outro lugar. Ele tem uma proposta de 2 anos do Palmeiras e, segundo informações, ele está avaliando para saber se, para responder sim ou não. Você acha que ele tem que fazer o quê? É duro responder pelos outros, mas se fosse eu, nem negociava. Ontem eu conversei com o Como Gagliotti. negociava? Ia embora? Ontem eu falei com o Gagliotti, falei, presidente, ele fica. Claro que o Gagliotti está no final de mandato. Ele falou, eu espero muito que ele fique. Aí meteu um mas depende de uma série de fatores. Assim, o presidente não tem convicção de que o Abel vai ficar. O Abel tem aquela coisa da família, tem aquela história dele querer estudar mais. Ele vê que o calendário brasileiro não vai conseguir estudar. É mais ou menos, ele está sentindo, Vanderlei, que nem técnico de seleção que você fala. Não consegue dar treino. Não consegue dar treino. O Palmeiras, nessa preparação para a Libertadores, ele usou os jogos do Brasileiro e aquela semana que ele tirou o time para poder treinar. Não tem como treinar. E ele fala isso toda hora. Ele quer se aprimorar, ele não está conseguindo dar treino, não está conseguindo estudar, não está conseguindo fazer nada. É jogo em cima de jogo. Isso o incomoda muito, muito. O Flamengo, dizem, não sei se o Mauro confirma, que o Carlos Carvalhal poderia ser uma opção. Esse tá louco para vir. Ele é do Braga. E o Braga era um time que aceitaria o Abel Ferreira rápido de volta. Benfica não, mas o Braga sim. Então, ele teve algumas propostas da Arábia, parece que não topou o Abel. Eu acho, de novo, que ele vai ser refém do trabalho dele. O que ele fez é quase impossível de repetir. E a torcida do Palmeiras aceitou o Abel. Mas ela tinha o narizinho torcido, porque não joga tão bem assim, porque e tal. Então, eu acho que ele conseguiu uma pureza, aprendiz com Oswaldo Brandão. Vai embora. É a melhor coisa que ele pode fazer. Deixa a boa imagem que ele está aí. Será que o Palmeiras vai ser tri da Libertadores? Se for vice, provavelmente vão dizer que ele é um incompetente. Então, se sou eu, vou embora. A pergunta que eu fiz para o Mauro foi, e o Flávio já tinha falado a respeito, que é o seguinte, o Abel Ferreira. O Palmeiras fez uma proposta, segundo informações, de 2 anos, para ele continuar mais 2 anos. E ele ainda não respondeu. E compensa ficar ou é melhor sair carregado nos ombros pelo trabalho que realizou? O Flávio disse que, se você que não acompanhou pelo rádio, diz que é melhor para ele sair consagrado, segue a vida num outro ponto e é melhor assim, não continuar, porque vai ser difícil fazer a mesma coisa que fez até agora. É sobre isso que o Mauro César Pereira está falando. Então, eu acho que ele é um técnico que ele monta muito bem equipes defensivas, o chamado jogo mais reativo, mas nas vezes que ele precisa assumir o jogo, o time não funciona tão bem. Vídeo eliminação para o CRB, vídeo derrota para o Cuiabá e outros jogos que o Palmeiras estava em desvantagem, o time tem qualidade para isso, o elenco tem qualidade. Acho que é um problema que ele tem. Quando ele fala que quer estudar, eu imagino que ele possa beber em outras fontes, buscar mais conhecimento, outros métodos de treinamento, outras ideias de jogo, e ele possa se aprimorar, porque ele é um cara inteligente, um cara jovem, por que não? Ele pode melhorar o trabalho dele, ele pode ampliar o seu repertório como treinador. Mas isso dificilmente, de fato, ele vai conseguir no dia a dia maluco aqui, com um calendário mais apertado ainda por conta da Copa do Mundo em novembro. Então, se ele quiser realmente fazer esse investimento na carreira, o futebol brasileiro não é o Palmeiras, o futebol brasileiro não é o melhor lugar. Ainda mais nessa temporada 2022. Então é uma decisão muito dele, muito pessoal. Talvez em Portugal, em outro lugar, ele tenha mais tempo para isso. Ou talvez até parando um tempo, como o Tite fez lá atrás. O Tite se reinventou. E nem era tão jovem como o Abel já era mais velho, né? O Tite antes de parar e se reformular, era um, depois virou outro. Hoje ele é muito questionado porque o trabalho na seleção tem problemas. Mas aqui, no Corinthians, nas 2 passagens, ele foi muito vitorioso e o time praticou o melhor futebol do Brasil. O time de 2015, eu acho excelente o trabalho dele. E com salários atrasados, 1000 problemas que o Corinthians tinha naquela época. Então, acho que é uma decisão muito pessoal. E acho legal, se o cara levar isso adiante, eu acho bacana. O cara fala, não, eu preciso melhorar, eu quero estudar. Porque muitos técnicos aqui no Brasil falam isso e não vão lá só tirar foto, realmente. Mas aí é estudar mesmo, é beber de outras fontes, buscar outras ideias de jogo e aumentar esse repertório. Teve outro momento que eu achei interessante do Abel, que foi quando o Palmeiras se classificou contra o River Plate na temporada passada da Libertadores.
que foi 3-0 o jogo lá em Avejaneda, no campo do Independente, e aqui em São Paulo foi 2-0 com um pênalti que o VAR anulou e um gol do time argentino anulado. E o Rojas foi expulso na metade do segundo tempo. O River jogou com um homem a menos por um quarto da partida e por muito pouco não fez os 3 gols. Até fez e foi anulado, né? Para poder disputar pelo menos nos pênaltis. Ele saiu, abraçou o Galhardo, depois ele deu uma entrevista e falou: ele é um técnico melhor do que eu. Em suma, eu preciso melhorar. E o Galhardo é da geração deles, tem praticamente a mesma idade, um pouquinho mais velho. Então, quando o cara dá esses sinais, se de fato for sincero e for levar adiante, eu acho que é uma coisa bacana, é legal. Sinal de que ele pode vir a ser um técnico bem melhor, se ele quiser, tiver a capacidade de buscar esse conhecimento. Aqui no Brasil é muito difícil de fato. E aí tem uma outra questão que eu acho que o Brasil, os técnicos brasileiros, eles não o desafiam tanto. Acho que o nível técnico dos treinadores eu acho muito fraco. E talvez lá fora ele consiga desafios maiores, embates com treinadores mais qualificados. Aliás, você vê, ele ganhou 3 títulos aqui no Brasil, 2 em cima do Renato Portaluppi, né? Copa do Brasil e agora a Libertadores. Isso é bom enfrentar o Renato na final. Se eu fosse técnico, eu gostaria também de enfrentar o Renato na final. É mais um que aproveita e cutuca o Renato Gaúcho. O Renato tá quieto. Sem tirar os méritos do Abel, por favor. O Renato está Tá na na praia. O Renato está em paz, está na praia, Ele sentiu relaxando. na praia. Em paz. Uma fisgada na panturrilha. Você agora acha jogando que futebol. alguém não vai mandar? Renato, eu sei, desculpe atrapalhar na praia, eu sei como é que é. Você não me imagina. O Mauro César Pereira falou isso. De novo? Aí o Renato falou, de novo, eu tô em paz aqui. Márcio Espímpolo falando sobre essa pergunta. Porque se pro Jesus, parece que todo mundo concorda, cuidado, você vai voltar, não vai conseguir. O Mauro César pensa um pouquinho diferente. Acha que com ajustes ele pode fazer um grande trabalho voltando. Sobre o Abel Ferreira, que está por cima do negócio, compensa ficar ou ele tem espaço para voos mais altos fora do Brasil? Eu acho que ele deve ficar. Ele tem agora a Leila como grande aliada. Agora, como presidente, ele vai ter dinheiro para fazer contratações que ele pediu tanto, né, no ano passado. Vai ter sim, Flávio, porque ele pediu e não teve nada. Não é o que o Galhote falou, hein? E não é o que eu fiquei dito aqui. O que o Galhote disse foi o seguinte, de novo, desculpa, eu tô puxando de uma entrevista que fiz ontem, né, então tá muito fresca na minha cabeça. Ele disse, olha, o Palmeiras eu termino o meu mandato com equilíbrio, ora acima, ora abaixo. A pandemia pegou forte no Palmeiras, como pegou todos os times, o sócio-avante diminuiu o pagamento, tal, rendas, o time está equilibrado. Então não dá para se imaginar que o Palmeiras vai fazer alguma coisa absurda, né? Ele vai fazer contratações, vai dispensar outras pessoas. Enfim, vai dar uma alinhada, mas coisas pontuais e mais, ele disse, não dá para o Palmeiras comprar nada à vista. O Palmeiras vai ter que fazer negociações, tipo, em 10 vezes, então, mas isso começa a pagar... Palmeiras, ele estava falando. Sim, mas a Leila não pode pôr dinheiro, lembra da história que ele não pode colocar, porque aí pagaria, entraria um imposto absurdo, a empresa dela teria problemas. Esse ano ela não contratou. Então, ela é presidente do Palmeiras, mas ela é dona de uma empresa que ela não vai quebrar a empresa. Vai gerar problema para a empresa. Mas agora... Tá todo mundo em cima disso aí. Agora... Não dá para ela botar agora dinheiro. é uma situação muito delicada, o Flávio tem razão. Ela está sentada nos 2 lados da mesa. Isso. Ela não pode, digamos, avançar alguma coisa que prejudique a empresa que ela preside, óbvio. E não pode cometer nada que prejudique o Palmeiras, sim, que ela preside. Quer dizer, é duro, né? Ficar nos lei, dois, né, Vanderlei? Né? Ela até colocou dinheiro, lembra? Ela colocou, contratou, sim, vários. Aí deram um basta, falou, para com isso aqui que não pode fazer. A Receita. Assim, não. A Receita obrigou o Palmeiras a reconhecer uma dívida com o patrocinador. Né? Exatamente. Mas ela também pegou, né? Uma parte de volta. O Palmeiras vendeu Arthur, vendeu. Sei, não, okay. Esse processo não é mais permitido do patrocinador simplesmente botar o dinheiro. É aquela história que o Mauro e eu já falamos aqui. Caminhar com as próprias pernas. O período foi bom? Foi bom. Agora o Palmeiras consegue caminhar com as próprias pernas? Pelas informações, sim, de uma maneira equilibrada. E assim, tá legal. Ótimo, tá legal. Num país onde todos os times importantes estão devendo e muito, você está equilibrado. E considerando que antes do Paulo Nobre, o Palmeiras estava numa draga terrível também, então o Palmeiras está equilibrado hoje é uma boa notícia, no meu modo de entender. A gente fala, o Atlético mas o Atlético deve 1 bi e tralalá. O Palmeiras não. O Palmeiras não deve nada. O Palmeiras tá aí, tá equilibrado. A premiação da Libertadores é uma premiação boa. Claro que é. E aí a receita vai crescer esse ano, naturalmente, com a volta do público, sócio torcedor e tudo mais. Eu acho também que o patrocinador já faz um aporte muito importante no clube, porque é um patrocínio muito acima da média de mercado. Isso é reconhecido. Desde o início. O próprio
patrocinador sabe disso, É. tem consciência disso, porque tem um lado emocional ali no meio. Então Claro. ele paga mais do que deve, do que poderia, se fosse negociar por valores de mercado. Com certeza. Então já contribui muito com o clube. Agora, eu imagino, né, pelas informações que eu tenho, que ela não vai assim ser essa mão aberta que parte da torcida, isso. imagina não. Acho que ela vai, até pela visão dela, que é a visão muito empresarial. Claro. Ela é uma pessoa que vem do mercado. Ela, sabe, na cabeça de uma pessoa como ela, essas maluquices de futebol, acho que não entram muito na cabeça, não. Até então, ela era a pessoa que bancava algumas coisas. Mas agora ela está, como o Vanderlei falou, nas duas pontas da mesa. E quando ela estiver no lado do Palmeiras, eu imagino que ela vai, olha, quanto custa isso aqui? Por que esse jogador custa tanto e o cara não joga? Como é que é isso aqui? Isso vai bater na mão dela. E eu acho que ela vai jogar duro. Eu imagino que vai. E se fizer isso, acho que é bom pro Palmeiras e é bom pro futebol. Porque essa tem que ser a mentalidade. Não pode criar um Essas- Alice no País das Maravilhas. Exato. Mas exato. isso eu acho que vai pesar muito para a permanência do Abel, porque ele pediu pro Gagliotti os reforços e não teve. E chiou, lembra que ele chiou numa entrevista depois de um jogo aí qualquer? Pedi 2, 3 reforços, ele ficou louco da vida Mas depois do jogo. seguramente Não me deram. não virão. Não é que não virão reforços, virão. É, O mas Palmeiras o vai se obje- desfazer mas de o jogadores objetivo que não já foi saindo, atingido, mas né? não, já mas tá não, saindo o Felipe Melo, tá saindo o Jailson, quer dizer, mas já assim, tem jogador saindo. esquece essa história de que, sabe, vai fazer uma. Não, vai contratar pontualmente. Não, Pode ser pontualmente, bom jogador. sim. Sim, mas nada de. Que vai. Então, tipo assim. Parem as máquinas. Minas vai lá e contrata o Atlético contrata o Hulk. Esse Diego tipo de coisa Costa. não virá. Arana. Diego Costa. Esquece isso. Isso não vai acontecer no Palmeiras, pelo que eu entendi. Eu vou ficar muito surpreso. Isso vai dificultar, então, Palmeiras sim, vai do Abel. contratar? Vai contratar, mas assim, pontualmente. Sabe, oportunidade de mercado, vai fuçar, vai procurar. Porque e tal. pelo que Deus para sentir, Flávio, ele não quer composição de elenco. Ele quer um 9. Isso é claro nas entrevistas dele. Mas